Inclusive é uma conversa que pode começar pela pergunta: você quer quanto de dinheiro por mês no seu bolso, né? E aí você faz a engenharia reversa e descobre o tamanho da usina. Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o podcast que veio para energizar você e os seus negócios de energia solar, batendo um papo sobre o mundo das energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy e pela Sani Energias Renováveis. Fala, meus amigos, Pedro Vasconcelos aqui do Instituto Solar, dando início a esse podcast em parceria com os nossos amigos da Sani, uma plataforma para você que é do mercado aí de locação, investidor, trabalha com energia por assinatura. E hoje a gente vai bater um papo super especial aqui com o nosso amigo Técio Magalhães para falar sobre usinas de investimento, locação, compartilhar cases que ele vivenciou e vivencia aí no dia a dia. Enfim, Técio, seja muito bem-vindo. Da história solar também, né? E você contribui bastante, inclusive, para essa história, né? Te agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é importante demais a gente ter esse serviço que você vem prestando para o mercado, não de agora, mas de muito tempo. Tive a oportunidade de acompanhar a evolução, tá, do Instituto Solar, acompanhar desde o comecinho do projeto e etc. E admiro bastante. Eu acho que é um serviço para o integrador cearense, também para o integrador brasileiro como um todo, que você vem prestando e muito necessário. E hoje um novo modelo de negócio, a gente não pode deixar de falar da Suni, que abre a possibilidade de usufruir um pouquinho da energia solar, até para aquele consumidor que não tem telhado, que não tem a condição de investir agora, mas quer também aproveitar o que a energia solar oferece, né, para o consumidor, da redução e etc. Então, vamos começar? Bora! A gente está num momento de virada, né? Assim, eu acredito que não existe um melhor momento em todos os aspectos, em questão de mudança da 14300, em preço do sistema fotovoltaico, do kit, em mentalidade de investidores, de público, o quanto que o consumidor final hoje já entende de energia solar. Acho que não existe um melhor momento do que esse para se falar de energia por assinatura. Mas, antes da gente entrar nesse tópico, só fazendo já um adiantamento para quem nos assiste, né, o Técio, ele é investidor de usina, ele tem usina em investimento no próprio portfólio dele e também atua com o mercado para outros investidores, né? Na parte de fazendo ali, sendo o EPCista, fazendo a contratação, fazendo a usina acontecer até entregar em condições finais para o cliente. Antes do Técio compartilhar um pouco dessa parte, eu gosto muito de conhecer como foi que o cara chegou até aqui. Né, o que foi que trouxe ele no mercado de energia solar até chegar na área de locação. E eu queria ouvir um pouquinho da tua história, Técio. Pedro, é muito curioso, porque eu sempre falei que eu nunca ia trabalhar com energia solar. Então, meio que queimei a língua totalmente, né? Eu falava, não... E tem muito tempo, hein? Faz tempo. Eu queria trabalhar ou na área de eólica ou na geração a diesel. Então, até fui lá Termo Ceará, lá se não me engano, Endesa, também lá no PECEM, fui atrás disso. E aí rodei, a oportunidade que me apareceu foi justamente onde eu falei que eu nunca ia entrar. Foi como instalador, comecei na época a Fênix, Cleiton me abriu as portas, me inseriu no mercado, o seu Júlio Martins também, aprendi bastante com ele. E foi um mercado que depois que eu comecei a trabalhar, minha ideia era, vou ficar 6 meses, e depois vou seguir o que eu já pretendia. Exatamente. Passaram os 3 meses, passaram 4, foi tudo dando certo, 5, 6, 8. Comecei a fazer instalações terceirizadas, comecei a vender sistema solar e me surgiu a oportunidade de trabalhar na Ecore, na época uma distribuidora de São Paulo. Mas essa primeira experiência como integrador? No mercado de integração, vendendo para o consumidor final? Eu comecei as minhas vendas como integrador lá em 2017. Aí eu parei de fazer essa integração, parei de vender, fiquei na Ecore até 2022 e foi aí que voltei para o mercado como integrador, um mercado bem mais maduro. Foi um pouco difícil essa volta, porque eu estava acostumado com o mercado, 2017, 2018. De repente eu volto em 2022 outro mercado, né? Pensando que aquela bagagem ia se vir. Então eu tive que reestruturar tudo, tive que me atualizar, reinventar, entender como que o mercado estava funcionando.
E agora já consegui colocar tudo no trilho. Acho que já estou de novo aí nesse andamento do integrador em si. E detalhe, né? Tu voltou pro mercado do integrador, sabe quando vem aqui a montanha-russa, né? O carrinho. Exatamente. Aí tava todo mundo subindo aqui. Subindo aqui em 2021, 22, aí quando chegou já perto do topo, tu entra. Do topo, prestes a quase dar uma queda, né? E isso foi um ano muito desafiador. Realmente, posso te falar, se a gente não tivesse um caixa farto, né? Eu acho que um dos segredos para uma empresa ter uma estrutura, ter uma solidez, faz parte de uma boa gestão do caixa. Sim. E se nós não tivéssemos, realmente a gente tinha ficado pelo meio do caminho esse ano. Tu naquele período, Tess, da mudança, na decisão de uma saída de um trabalho como distribuição para retornar para um mercado enquanto integrador, como que foi? Aqui a gente está até entrando no assunto gestão, né? Me conta um pouco como que foi tua mentalidade, tua análise nesse processo. Pedro, eu acredito que tem muito a ver com propósito. Então, quando você, eu, qualquer pessoa acredita no que está fazendo, ela topa desafios. Quando você não acredita, por mais fácil que seja, você não vai se mover. Então, algo que você não acredita, por mais simples e lógico que seja, você não vai nem levantar da cama. Mas por algo que você acredita, se não for, mesmo que seja desafiador, mesmo que alguns indicadores, mesmo, né, que a lógica diga que não, é um momento incerto para fazer mudança. É um momento, olha, você está largando uma segurança de uma empresa muito sólida para se aventurar num mercado que está totalmente incerto. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer com essa com a entrada em vigor, né, do FIUB, etc. E muita gente sempre reclamando de o mercado está prostituído, os preços estão baixando demais. Exato, exatamente. E imagina quem falava prostituído há 2 anos atrás, se vê um orçamento hoje, ele cai para trás. E aí, como eu já acreditava nisso... Só nesse ponto, né? Eu lembro que você falou, eu acompanho o Instituto lá desde o início e tal. Eu lembro que em 2019, cara, antes mesmo, assim, que teve um outro boom, né? Ali, pré e durante a pandemia até. Cara, finalzinho de 2019 rolou grana no mercado. Eu lembro que ali a gente já falava em prostituição do mercado, tá entendendo? Desde sempre. Porque vinha uma queda de preço, assim, absurda, né? Exato. E parece que essa fita continua rodando, né? A mesma... Exato. Eu percebo, Pedro, por mais que a gente diga, tem que ter uma diferenciação e tal, no mercado de energia solar, e como outros mercados de meio que commodity, tá? O cliente ele quer um sistema gerador que vai gerar ali para ele aquela economia, isso a gente está falando do integrador, né? Na conta de energia dele. Então você não tem muita mágica de A ou B ou C, até porque todo mundo tem acesso aos mesmos distribuidores. Quando muda lá é 2%, 3% no preço de compra, estourando 5%. Ou então você tem um módulo que é mais valorizado no mercado e você está oferecendo um mais barato, aí você tem uma disparidade. Mas fora isso você não tem muita mágica. Então o que manda é a excelência da tua operação. Você tem uma boa engenharia, você erra pouco. Quando você vender, você fazer uma venda para aquele cliente dentro do que vai atender ele, sabe? Uma boa visita técnica, um bom procedimento de execução, que não vai te dar o retrabalho, que não vai dar reclamação. Então, não tem muito aquela diferenciação mágica. E a tendência é essa, o preço vai ficar cada vez margem mais apertada, todo o mercado, né? Acontece com todo o mercado que envolve produto e serviço, né? Perfeito, exatamente. Então, não tem, vou fazer uma super estratégia ali que eu vou conseguir vender o dobro do meu concorrente. Não, um super vendedor que vai me dar 30% a mais de margem, 40% a mais de margem. Não tem. Um bom vendedor ele vai te dar lá 10, 15% de margem. Então não tem essa mágica, essa extraordinária. Sim. Por mais que eu goste muito de você, eu não vou dar 40, 50 mil a mais por você por gostar. Uma coisa é tu dar ali 5% a mais, exato, 2% a mais do que a concorrência, exato, né? Exato. Sei lá, na pior das hipóteses, dependendo também do preço, né, do sistema, 10% a mais. Mas chega uma hora que o cliente, exato, o preço desse cara, o valor desse cara tá extraordinariamente diferente do que todos os outros. Talvez ele seja um ponto fora da curva, né? E aí eu vejo as usinas de investimento como uma quebra um pouco desse mercado que já vem, de certa forma, saturado.
Entendi. Hoje você chega num cliente integrador, ele já cansei assim, tá? Cheguei, ou no cliente que quer reduzir a conta de energia, economizar. A última sexta-feira retrasada, eu sentei com um, ele já mandou assim na minha cara: duvido você chegar com um preço mais barato do que eu tenho aqui. Eu tenho certeza que você não faz. Eu tenho certeza absoluta. Falei para ele, mas é a realidade. Então, cada cliente que a gente chega hoje tem 10, 15 propostas, 8. Não tem quem não quer. Mas as estratégias de mercado elas são parecidas, de prospecção, tráfego, um SDR, indicação. A grande maioria trabalha com isso. Quando tu pegou essa virada, né? E eu tenho certeza que até como distribuidor, tu conseguia ver um pouco desse raio-x do mercado, como que os caras estavam cobrando, e ao mesmo mais tu viu uma oportunidade de beleza. A galera tá fazendo desse jeito, eu vou retornar como integrador, mas tu pensou em eu vou utilizar uma metodologia diferente, um caminho diferente. Qual que foi tua visão nesse momento? Pensei e não fiz. Esse é um grande problema. Tá? Interessante, Pensar e não conta fazer. Mais. O que eu percebia? Dos clientes que eu atendia, eu via uns que se davam muito bem e outros que ficavam sempre ali reclamando da guerra de preço, mercado prostituído, que é muito difícil vender isso e tal. E eu comecei a separar. O que os que se dão bem têm em comum e os que estão reclamando também têm em comum. E o que eu percebi é a questão do posicionamento. Então, os clientes que eles têm um posicionamento claro, eles se deram bem no mercado. Os integradores, no caso. Né? Os clientes da época que tu era distribuidor. E os que não tinham um posicionamento, eles não se davam bem. Sim. Então, os que tinham um posicionamento de, ok, eu sou o mais barato e eu vou jogar pelo mais barato, eles se davam bem. Os que se posicionavam só atendo residencial, se deram bem. Os que se posicionaram, só vou atender sistemas comerciais, se deram bem. Só vou atender usinas em solo. Então, eu cheguei a atender clientes meus na época, integradores, que eles só atendiam usinas em solo. E na hora que eles abriram para fazer usina em telhado, eles se deram muito mal e se arrependeram. Voltaram e hoje só constroem usinas em solo. Clientes que se posicionaram com MLPE, tá? Otimizador, microinversor, etc., se deram bem. Mas aqueles que ficavam, uma hora eles corriam atrás do mais barato, uma hora eles tentavam vender um MLPE, e aí uma hora eles tentavam vender uma placa lá mais renomada, e eles ficavam nesse jogo aí, eles sempre quase ganhavam a concorrência. Mas eles nunca efetivavam nenhuma venda, não efetivavam receita significativa. O cara era generalista e acabava não sendo Exato. especialista em nada. Ele não tinha posicionamento. Então, foi o que eu percebi. Quanto mais posicionamento o integrador tem, assim como em muitos outros mercados, melhor ele consegue se sair. Estratégia de negócio, né? E foi justamente o que eu não fiz. Tu viu isso, mas quando não fez. Isso. E aí, quando eu comecei a aplicar isso, ok, a gente vai se posicionar como mais barato. Por que tu considera que não fez? Deixa eu entender melhor aí. A primeira estratégia, né, que eu e o Adson pegamos assim, beleza, como que vai ser a nossa estratégia aqui de fornecedores? Então, a gente começou trabalhando, vamos vender aqui microinversor, a gente já tem uma experiência longa e tal, e a gente se deu bem mal, porque começamos a vender num lote que foi problemático. Até conversei contigo antes do podcast. E aí, muita manutenção, muita troca em garantia, foi absurdo. E aí, ok, já que o que nós acreditávamos que seria o melhor, um equipamento bem mais caro e etc, está nos dando esse tanto de problema. Porque quer ou não, isso era um posicionamento, né? Adotar uma tecnologia e... mas já que o que nós acreditávamos não deu tão certo, vamos fazer o seguinte, a gente já está resolvendo problema. Vamos vender qualquer um e se der problema a gente resolve. Cara, foi pior. Foi pior. Porque aí nós começamos a vender, não vou entrar em detalhe, mas fabricante A, B ou C, cara, quando a gente precisou de garantia... Não entregava. Não. Aí... A culpa foi da instalação? Antes fosse, nem respondia. Tem fabricante que nem responde. Então, aí passa 2 meses, 3 meses, 4 meses. O cliente ali já no prejuízo, a gente tira do bolso para pagar. Então, o dinheiro que a gente bota para dentro, bota para fora. Então, hoje a gente está posicionado no sentido da qualidade. A gente vai buscar certificadores externos, tá? O que a gente se baseia muito hoje? A top performance da PVEL, aquela pirâmide de bancabilidade da PVTEC,
Da Enel também, eles têm lá vários testes de módulos para vender placa com mais garantia. Aí a gente vai atrás, ou fornecedores locais, que eu consigo ir na garantia, consigo conversar com alguém, consigo... Né? Te dou exemplo. E ver se o fornecedor tem um setor voltado para garantia, né? É o que eu ia te falar agora. Fui um dia desse, abriu aqui recente aqui em Fortaleza, fui lá visitar o CD. Vamos ver se esse cara vai ser meu fornecedor. O cara me fez uma excelente condição, preço top, os vendedores empolgados, vão vender pra caramba com esse preço. Quando eu fui conhecer o CD do cara, que eu comecei a perguntar, e o processo de RMA, como é que funciona a troca em garantia de vocês? RMA é o processo de retorno ao fabricante, né? Sim. O vendedor, não sei, ele gaguejou. RMA, como assim? Inversor, troca, garantia? Precisa trocar? Cara, é que eu não vou cometer o mesmo erro de botar dinheiro para dentro da empresa e botar para fora resolvendo problema. Aí tu lembrou, eu já passei por isso aqui, né? Então, aí nós decidimos nos posicionar assim. Mas eu acredito que se alguém se posiciona, como eu já vi muita empresa dando certo também, vou atrás da placa mais barata, do módulo, do inversor mais barato, vou dar uma economizadazinha no cabeamento. Se der problema, eu mando corrigir. Eu já sei que esse inversor não me atende mesmo, então eu já compro aqui uns de reserva. Cara, posicionamento. É uma estratégia, queira ou não, estratégia. Né? Mas perfeito. O cara tem que estar consciente de aonde que ele está se metendo, né? Ele tem que assumir a estratégia que ele quer agarrar. Eu tô num processo de mentoria para um integrador, né? A gente está mentorando um integrador. Se eu pudesse pagar... Você pode como pagar eu queria. E a gente discutia muito isso, que o que acontece? Ele quer vender, todo mundo quer vender muito, né? E aí eu gosto sempre de gerar reflexão. Será que tu quer vender muito? E aí, porque existem dois caminhos. Eu posso vender muito barato e eu posso vender pouco caro. Eu acho que esses são os dois principais caminhos. E aí eu trouxe para ele o exemplo de um cara muito conhecido no mercado, eu não vou citar o nome, que vendia no atacado. Então, o que é que ele fazia? Ele era uma metralhadora, uma máquina de vendas de sistema de energia solar. Uma máquina de vendas. Vendia em volume, barato. Até o dia que o cara explodiu. Vender barato ele em volume. Explodiu em vendas explodiu ou ele explodiu em quebrar? Ele implodiu. Explodiu em pedaços. Explodiu em pedaços. E aí, por quê? Qual que é o lance aqui? É fácil errar. E um erro, para uma parada que tu dá numa margem pequena, pode sair muito caro. Perfeito. Só que às vezes o cara, ele não fala isso para quem tá ouvindo lá. Ele, não, esse cara aqui vendeu nos 70 mil sistemas fotovoltaicos, ele é um sucesso. Será? Então precisa analisar. E aí eu trazendo nessa mentoria essa análise para o cara, para ele decidir qual o caminho que ele queria ir. Porque ele falava em vender mais barato, mas não me dizia certo. Mas qual é a tua estratégia para ter uma máquina e vender em volume? Porque para vender barato tem que vender em volume. Qual é o caminho? Até a gente chegar num consenso de não. Pela minha realidade, pela minha experiência, talvez é melhor eu vender um pouquinho mais caro, mas ter ali uma quantidade, um volume menor, mais controlável, mais fácil de resolver. Então, assim, é certo ou é errado? Nem é certo nem é errado. Esse cara que eu dei um exemplo, ele herdou de um outro mercado a experiência de vender no atacado. Então, ele sabe vender muito, ele entende como constrói uma máquina. Talvez uma ironia do destino aí, qual que é o problema, né? E eu tenho certeza que foi isso que explodiu em pedaços a máquina dele. Manutenção. Então, chega uma hora, como tu disse, está entrando e está saindo. Certamente, o volume do cara lá de saída aumentou ao ponto de, poxa, peraí, vamos parar, não bota mais nem nada para dentro que eu não estou conseguindo atender os problemas. Então, não existe certo nem errado, é posicionamento e escolha, né? Mas tem que ter consciência de onde você está se metendo. Ei, se liga só, eu sei que o papo tá muito bom, mas eu precisava vir aqui te dar essas duas notícias super bacanas dos nossos amigos da Seu Energy. A primeira, agora eles estão vendendo equipamentos da Sungrow, então você que gosta de consumir aí inversores, todos os equipamentos lá da Sungrow, já está disponível lá no portal do integrador no site da Seu Energy.
E a segunda é que os inversores da Sol Planet acima de 40 kW estão dando 15 anos de garantia. Então você que é fã de inversores string e quer aumentar aí o valor proporcionado ao teu cliente, subindo a garantia para 15 anos, fica aí como uma ótima oportunidade também lá no portal deles. Não deixa de visitar o portal da Sol Energy, o link está aqui na descrição desse nosso podcast. Perfeito. E tem um detalhe, né? Eu lembro que eu cheguei numa empresa uma vez, eu fui dar a mesma situação, mentoria, eu acho que ele tinha uns 16 vendedores. Nessa faixa, 12, 16, eram muitos. Quem estava comigo até era o Renato Mandel. E a gente começou a conversar com o vendedor, com outro, e cara, a gente viu que nenhum, dos 16, se eu não me engano era esse número, dos 16, nenhum sabia realmente, assim, sobre energia solar, e quando eu digo realmente, é explicar para o cliente o que é 1 kWh. Então eles sabiam pedir uma proposta, trazer uma conta, pedir uma proposta e levar lá para o cliente assinar, mas o cara não sabia explicar 1 kWh, não sabia explicar uma conta de grupo B, de baixa tensão. Então você tem 16 vendedores que não sabem nem o que estão levando no papel. Sabe qual é o resultado? Dos 16, ele só tinha 2 que vendiam. Mas ele tinha que cuidar de 16, ele dava ajuda de custo para 16 e reclamava que a equipe comercial dele dava muito dor de cabeça. Quando na verdade eu falei, cara, é o seguinte, você tem 16, corta 5, treina 5 e os outros 5 que já estão performando bem, você dá um aumento, dá mais estrutura para o cara trabalhar. Aí desses 5 que você está treinando, você vê se fica 2, se não ficar também corta. É melhor você ter 5, administrar 5, ter o custo operacional de 5 e resultado de 5, do que você ter 16 puxando o resultado de 2. Sim. E sem... a venda que vem para você, ela vem uma venda mal trabalhada. Então, hoje eu estou resolvendo, né, graças a Deus, hoje... posso mandar um alô? Pode. Lu, obrigado. Hoje, a Lu está resolvendo para mim, a Lu é nossa chefe de engenharia, é uma situação de um cliente nosso que nós vendemos para ele. Lá ele precisaria de 3 ou 4 MPPTs e na época foi vendido com 2, foi passando por quem estava responsável, passou por todo mundo, foi instalado com 2. Resultado, não deu geração que a gente esperava. Né? Não deixa o cliente na mão, aí teve problema de sombreamento, o vizinho levantou um muro e etc, tal, conversa vai, conversa vem. Vamos fazer o seguinte, não vamos encontrar culpado não, vamos resolver. Colocamos lá um sistema MLPE para ele, está sendo trocado hoje inclusive. Só que isso foi um caso. Era string? Era um string, tá? Excelente qualidade, string Sim. da Huawei. Mas só tinha 2 MPPT. Nós vendemos algo... E ainda coincidiu com um muro que foi levantado. Isso, o vizinho levantou um muro. Então a geração do cara já não era legal. Quando o vizinho levantou o muro, despencou tudo. Aí fica naquela, poxa, um cliente insatisfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver o problema dele. Sim. Trocamos por MLPE, acredito que agora está resolvido, foi jogado no PV-Sol e etc. Agora imagina, isso foi um caso. E é bem caro, porque a gente está colocando um outro sistema solar, equipamentos. Absorver isso é caro, né? Isso é muito caro. Agora imagina isso se acontece com 10, 15, 20 clientes. Hoje eu posso dizer que a nossa venda é de qualidade, é uma venda estruturada, passa por visita técnica, passa projeto executivo, antes da gente assinar contrato. Agora imagina quem vende à torta e à direita. Vai botando em financeira, vai liberando dinheiro, recebendo kit e mandando instalador. Eu já acompanhei, vai nessa máquina louca aí. Eu já acompanhei integrador que vendeu. Quando chegou, Técio, não tinha casa para instalar. Eu peguei algo parecido, não tão grave, mas eu peguei uma já situação com o sistema pago, viu? Certo dia, quando eu estava ainda na distribuidora, aí me passou lá a ficha de financiamento aprovada e tal, fui dar uma olhada finalizando o dia, fui dar uma olhada no que foi vendido no dia, e um nome ali chamou a atenção. Aí eu fui dar uma olhada, curiosidade, bati o endereço do cliente no Google Earth, olhei, eu disse, cara, o cara vendeu 60 placas, onde é que ele vai botar isso aqui? Cabia uns 18, 20. Uhum. Aí eu liguei pra ele. Nem falar o nome do integrador, mas enfim, liguei pro integrador. Cara, tu deu uma olhada lá no teu cliente, a área e tal, porque eu tô olhando aqui no Google Earth e não vai caber 60 não. Aí ele, vixe, e cabe quantas? Aí o cara, dá lá uma olhada quantas cabem. Eu calculei aqui, vão caber umas 18.
Aí foi que ele levou o cliente dele lá no escritório, a gente fez lá no Solar Designer, mostrei para ele que realmente só cabia 18 e concluímos a compra com 18. Mas quantas dessas não passam? Esse específico, não sei por que me chamou a atenção. Sim. Curiosidade, eu fui olhar o endereço. Parece que tu tava pressentindo ali alguma coisa, Parece um né? pressentimento, uma espécie disso. Mas quantos sistemas assim não passam? Que aí o cara tem que botar a placa lá sobrando, às vezes. E aí a dor de cabeça é grande, né? Porque o cliente é confiou no integrador, Isso. o integrador vacilou. Exato. Mas, cara, vamos caminhar aqui para locação, né? Tu teve essa experiência aí, voltou para o mercado de integrador. Achei muito massa essa tua contribuição de falar aquilo que muita gente não fala, né? Pô, cara, eu percebi que eu errei aqui no caminho e a gente fez um ajuste. Mas eu acho que para finalizar esse ponto, como que tu consertou, assim, o que é que hoje te dá a sensação de eu consertei isso? Além da questão lá de escolher melhor equipamento, fornecedor e tudo mais. Nós traçamos diretrizes. Então, o primeiro ponto, não adianta eu testo, quando assim, eu tenho uma equipe comercial, eu tenho uma equipe técnica, eu tenho um sócio. E todo mundo tem interesse. Então, eu tenho que encontrar o ponto que atenda o interesse ou a maior parte dos interesses. E eu tenho o meu também, né? A empresa tem que lucrar. No final, todo mundo quer que dê certo. Mas o vendedor quer que dê certo a venda. Sim. A equipe técnica quer que dê certo de não ter pós-venda. Isso. O sócio, ele quer lucro. E aí, quando você mistura tudo, né? Você tem que encontrar o ponto que a tua empresa vai ficar. O que nós fizemos? Reunir com o gerente de vendas, reunir com sócios. Pessoal, nós vamos seguir que rumo? É o do mais barato? Vamos trabalhar uma exclusividade? Não sei, como essa empresa que eu te falei, só vende usinas em solo. Os caras não trabalham em telhado porque não estão dispostos a pegar o pós-venda de sistema em telhado. Ou vamos focar em um equipamento de qualidade, equipamento mais renomado. E, por decisão, nós criamos algumas diretrizes, olhamos um ano para trás e o que deu mais problema para a gente? O que assim, arrancou, tirou o nosso sono. Sim. Troca em garantia. Então tem que escolher o fornecedor. Na hora que você vai pedir, todo fornecedor fala, sou parceiro, todo fornecedor fala isso. Na hora de vender, né? Todo distribuidor fala. Sou parceiro, aqui é diferente, o atendimento é não sei o que, quando você precisa, não são todos que vão. Então, o nosso primeiro crivo é esse. Ir lá, conhecer a operação, se o cara não tem bem estruturado, através de uma política, algo do tipo, a troca em garantia dele, a gente não confia só na palavra. Uhum. Então, quando é um distribuidor regional, que a gente consegue ir lá pessoalmente, no máximo aqui em Recife, dá para pegar o carro, ir lá e resolver, né, pessoalmente, a gente ainda compra qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa, não qualquer Sim. coisa, mas a gente aceita outros fabricantes. Quando é para a gente pegar de resto do Brasil, a gente dá uma análise na política de troca em garantia do fabricante e vê se está de acordo com a gente. Eu vou te dar um exemplo. Fabricante A, tá? Exemplo real. Fabricante A, um dos que hoje eu tenho preferência de trabalhar. Ele se compromete em fazer o envio da peça, do equipamento, né? Eles não trocam peça, do equipamento em até 72 horas, 24 horas, desculpa, 24 horas após a autorização do chamado. Fabricante B, ele se compromete em 90 dias. Sim. E está no termo. Então, quando eu compro um inversor do fabricante B, eu estou comprando aquele termo junto. Que ele tem 90 dias para me autorizar enviar de volta a peça, o equipamento defeituoso. E aí, às vezes, é um cara que tu precisa ter ali um extra em estoque, por exemplo. Se tu fizer alguma promessa pro cliente, isso, o né? cara que tá ali perdendo 4 pau no mês ali por causa daquele negócio parado. Fabricante A, quando eu compro dele, pagando um pouco mais caro, eu tenho junto naquele termo de garantia. Então, essa análise nem todo integrador faz. Segundo, confiabilidade. Às vezes o cara me cobra aqui 2, 3%, um distribuidor a mais, mas eu tenho intimidade com o cara de resolver um problema, eu tenho intimidade de chegar lá, olha, eu tô com essa situação, arruma aqui uma solução para mim e ter essa conexão. Às vezes o cara me ajuda numa venda, 2, 3%, a parceria paga. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, nós fizemos uma lista dos módulos que nós trabalhamos. Por quê? Se eu estou vendendo um negócio com a possibilidade, não é uma garantia, é uma possibilidade de economia durante 25 anos. Ah, mas tem uma garantia de eficiência e tal.
A gente não sabe ainda como é que vai ser isso. A gente não sabe se o fabricante que está fazendo aqui no Brasil, às vezes nem tem 25 anos de funcionamento, a gente não sabe se ele vai estar no Brasil. Ou se ele vai existir daqui a 25 anos. Se hoje está difícil, imagina daqui a 15, 20 anos. Então, nós limitamos... A gente tem que torcer para não precisar do cara, né? Exato, exatamente. É uma aposta que você está fazendo. Aí você vai apostar no cara que tem poucos testes ou no cara que tem muitos testes, que já está testado mundo afora. No que está testado. Então a gente pega lá os módulos, inversores, a gente vê como que eles se saem nos testes de laboratórios estrangeiros e isso limita a nossa lista de fornecedores. Isso então, aí... ou é fornecedor regional, foi o parâmetro, Sim. ou é fornecedor regional, ou fornecedores que têm produtos dentro dessa lista. Que aí eu já não confio no fornecedor, eu confio no produto. Então é o que a gente faz. Foi legal essa tua fala, porque... Foi longa? Não, foi excelente. Eu acho que foi completa. Sim. E complexa. Porque ela vai... Vou quebrar o protocolo. Fica à vontade. Ela vai guiar a gente, inclusive, na alocação. Sim. Porque toda essa lógica aqui de como escolher um fornecedor, como escolher um fabricante, a gente herda para cá, para alocação também. Perfeito. E porque são os mesmos 25 anos, é a mesma expectativa, eu preciso que gere, né? E tu falou um ponto, cara, que tem me preocupado muito ultimamente. Olha o que chegou no meu WhatsApp, sei lá, semana passada. Me chamo fulano, sou da empresa tal e tô com um módulo Xinjiang. Sim, lá... aleatório aí. Xinjiang lá da China, 560, sei lá, R$400, uma coisa assim. Aí eu, caramba, cara, que loucura. E o cara ainda terminava a mensagem assim, faz sentido pra você? Aí eu fiquei me perguntando, né? Será que faz sentido? Que sentido? Qual dos inúmeros sentidos que isso poderia... sei lá... Eu quero muito reduzir meus custos. Talvez faça sentido. Mas eu não quero ter problemas futuros. Será que faz? Então, isso assim, é interessante porque às vezes gera concorrência no mercado, o fabricante começa a rever ali preço e tudo mais, mas ao mesmo tempo, o cara chegou ontem, ninguém nunca ouviu falar, quantidade de testes mínimas, às vezes tu vai olhar, sei lá, o cara roda... na Índia e tem pouca utilização ainda lá na Índia e o integrador às vezes não está nem olhando para isso. Então assim, eu acho legal essa tua fala porque ela já deixa ali o cara um pouco mais atento, né? Perfeito. Eu preciso escolher bem porque depois o prejuízo pode ser maior. Perfeito. Quantas empresas, né, de energia solar hoje, porque assim, empresa de energia solar meio que você tem uma opção de não quebrar. Se você está com baita prejuízo, você tem a opção de fechar o CNPJ e se mudar, porque você não tem muita infra. Então, quantas fizeram isso? Por causa de manutenções, E se duvidar, deve ter cara que fecha e abre outra com outro CNPJ, só muda o nome, tem né? muito. Então, assim, e é um mercado que infelizmente permite isso. Sim. Talvez no futuro não. Talvez no futuro fique quantas empresas de aquecimento solar você conhece ou de ar-condicionado industrial? São poucas. Então acho que a energia solar vai migrar para isso. É possível. Então vai ficar lá quem faz o sistema residencial e etc. Vai continuar, mas grandes negócios, sistemas comerciais de grande porte, etc. Você vai ter talvez 10 que continuem fazendo. Usina em solo. Hoje todo mundo faz usina em solo. Isso aí daqui a pouco vai dar problema, porque já vi usina sem aterramento, já vi usina em solo. Já aconteceu comigo, de quando eu trabalhava como na fornecedora, a gente manda as proteções, a gente manda lá a caixa de junção, a string box, e fui fazer uma visitinha lá, para ver como ficou a instalação e tal. Quando eu vi, a string box, a caixa de junção estava ali no chão. A gente manda, o cara não instalou, deixou lá no chão. Quantas usinas não estão nessa situação? Sem proteções? E olha que string box não é um negócio muito barato, né? Não é. E beleza, quantas estão nessa situação? Aí você junta com... E ainda mais agora que tem muito fabricante de fornecedor colocando lá na observação que dispensa string box, né? Às vezes...
E aí tem gente, e assim, tem gente que gosta, eu vejo integrador e engenheiro que Sim. gosta de não, eu prefiro duplo. Prefiro ter a proteção A redundância. a redundância. E aí o cara tem a string box e a proteção interna. E aí tem outros caras que, tipo assim, era tudo que eu queria. O cara já não usava, não queria usar. Cara, isso dá tanta discussão nos grupos de WhatsApp. Eu acho que devem ter aí uns 3, 4 anos. Discussão rolando, usa, não usa, usa, não usa. Aí tem gente que diz, string box é o foco. E realmente é, tá? Quando a gente fala assim, foco de incêndio no sistema solar, grande maioria ela acontece na string box. Sim. Mas não é por causa da string box. É porque tem que ter reaperto de borne, tem instalação. Muitas vezes ela impediu do incêndio não tá sendo no inversor, Isso, né? Antes que seja na string então, box. assim, como é o ponto ali onde concentra tudo, é o ponto onde tem maior chance de falha. Mas, né, ela não é a culpada. Ela é enfim. E aí fica essa discussão faz tempo rolando. É igual aquele eu recomendo instalar com. Muito mais fácil trocar um DPS externo do que um interno. Exato. E tu trocar o DPS do inversor que talvez daqui a 5 anos não vai estar mais nem sendo fabricado, cara. Sabe como é que os inversores, assim, quando a gente fala inversores de alto padrão de qualidade, isso é a tendência de mercado. Você vai ver isso nos próximos anos. Você não abre mais o inversor. Por quê? Quando você abre o inversor, entra ali umidade, maresia, pode entrar inseto, pode na hora ali da instalação, apertando o borne, você riscar a chave de fenda, dar uma riscada lá na placa, derruba algum equipamento, enfim, milhares de fatores. Então você vai ver essa tendência de mercado. Inversores que você não abre mais. Você só troca. Isso, que eles chamam de full sealer design, né? Design blindado. Na verdade, o mundo dos eletrônicos está tendendo a isso, né? O iPhone, né? Pronto, exato. Então, assim, se eu tenho essa proteção externa, que eu tenho a facilidade de trocar ela, e a tendência é não abrir mais inversor, para mim é meio que lógico você usar ela como uma redundância, que é muito mais fácil dessa manutenção. Eu não preciso tirar o equipamento, mandar para garantia, instalar para voltar a gerar. Eu vou lá, troco um DPS daquela. Vai ali numa esquina, compra um DPS rápido. Isso, exato. Não tem que ligar pro fabricante para ele talvez ter. Exatamente. Né? Então é menos prejuízo para o cliente, menos dor de cabeça para o integrador. É o que eu penso. E cara, como é que tu entrou aí no mundo do investimento em usina, né? Como foi que surgiu isso aí? Bem curioso também. Na época, você deve saber, né? Tive uma filha, Catarina. Ela fez ontem 4 meses. E aí, minha esposa falou, amor, a gente precisa ir pra nossa casa. E eu fiquei naquela, vamos dar entrada. Cara, quando eu percebi que o dinheiro da entrada da casa, se eu investisse numa usina, eu consigo pagar o aluguel e sobra, eu disse, vou comprar pra quê? Aí foi que eu comecei a calculei, recalculei, fiz de novo para ter certeza, para não dar o passo errado. E aí foi que eu fiz a Catarina 1. A primeira usina nossa, né? Foi o nome da minha filha, inclusive, que veio por causa dela. A casa era por causa dela, pra gente, né, ter isso. E com essa usina, olha... Adorei o nome, cara. Catarina 1. E aí vamos fazer Catarina 2, 3... Se é a 1 é porque... Vai ter uma 2 e uma 3. Vai sim. E vai ter o Otto 1, Otto 2. Eu vou aposentar tudo antes do 18, cara, nessa brincadeira de usina de investimento. Mas quando eu percebi que ao invés de dar entrada numa casa, dar entrada e depois financiar em 25 anos, eu poderia pegar com o valor da entrada, tá? Eu que sou integrador. Não é nem o valor cheio. Não, o valor da entrada. 20 a 30% do imóvel. Isso, eu consigo alugar e ainda sobra. Eu disse, poxa, agora se eu pego o valor que eu pagaria de parcela do imóvel, né, do financiamento do imóvel, e eu começo a investir em novas usinas, quanto que isso aqui vai dar? Eu consigo comprar, o problema não é a casa, não é, hoje não é mais casa, tá? Até contei a história curiosa lá, que eu ia ter no meu sistema solar e não, tô esperando só chegar para poder mandar para uma usina. Se eu continuo pegando esse valor que eu investiria, né, que eu gastaria na parcela do meu imóvel de financiamento, e eu continuo investindo em usinas solares, seja, né, posso fazer um investimento fracionado, existem opções para isso. Pode ir ampliando, né, por exemplo. Já eu compro o meu imóvel. Já eu tenho condição de comprar o meu imóvel sem passar os 25, 30 anos. Então, o que é mais inteligente? Aí, claro, todo mundo... Eu recomendo todo mundo ir atrás da casa própria. Ir atrás da moradia própria, ter aquela segurança. É bom.
É bom. E eu vou partir para isso. E eu acho que tem muito o lado psicológico também, né? Conquistei, né? Isso, conquistei. Mas por que eu vou conquistar em 25 anos se através de um investimento inteligente eu consigo conquistar talvez em 10, em 8? Eu tenho o meu investimento que, se eu souber investir em módulos de qualidade, sei lá, que a garantia do módulo é de 15, 20, já tem módulo hoje com garantia de fabricação de 25. Isso aí é disruptivo no nosso mercado. E estão ampliando a outra, a que era de 25 para 30, alguns fornecedores, alguns fabricantes. Pois é. Então, assim, se eu consigo fazer isso, eu tenho uma garantia de renda durante 25 anos. Em 8, 10, eu consigo ter o meu imóvel próprio. Se eu conseguir investir aquilo que eu ia gastar num financiamento, e eu tenho mais 15 anos aí para continuar investindo, para poder... Então, hoje eu desconheço, tá, um investimento mais rentável do que você investir em usinas de geração de energia na nossa região, no Ceará. Sim. Eu não vi ainda outros preços de quilowatt-hora, aí tem radiação, tem tudo isso. E com o preço que a mercadoria está hoje, cara, o preço que o equipamento está hoje, aí nem se fala. E no Ceará em especial, se você compara com o imobiliário, pô, chama muita atenção, porque é muito vantajoso. Ué, nem se fala. Agora tu contou essa história, Tess, eu tô quase chorando aqui, mas não é de emoção. Por quê? De alegria? Não é de alegria. É porque eu passei por uma situação muito parecida. Sim. Né, sei lá, quase 2 anos atrás, a gente fez uma compra de um imóvel, eu e minha esposa, um apartamento em planta. Sim. Né, então a gente deve receber agora em meados do ano que vem. E no meio do caminho aí a gente deu um reforço de entrada, que a entrada foi lá no começo, né? Tipo balão, essas coisas? É, mais do que um balão. Na verdade, foi reduzir uma parte da dívida. Uma amortização. Uma amortização. E a gente fez uma amortização bem razoável, quase do valor da entrada, digamos assim. Muito bom. Mas sabe aquele... arrependimento? Em partes. Porque logo em seguida foi quando veio a construção de uma segunda usina nossa, sim, de micro, de 75. E eu fiquei... Porra, cara, por que eu não fiz as contas na época? Não pensou... Só que, na época eu pensei... E aí é interessante porque, às vezes, nem tudo é só financeiro, né? Sim. Às vezes existem outras análises que não são financeiras. Por exemplo, no nosso caso, não é financiamento ainda. É atualização. A gente paga para a imobiliária a atualização daquele valor do contrato em cima de um índice aí sem vergonha chamado INPC. Cara. Sim, sim. Que é um absurdo, cara. Um índice que é muito utilizado na construção civil e a gente pegou meio que a pior época possível para fazer das atualizações desse índice. Então eu olhava dinheiro vazando pelo ladrão e eu analisava, porra, se esse negócio aqui no final continuar com essa atualização, não estou falando nem do financiamento, eu estou falando só da atualização monetária do valor do investimento não, da compra. Sim. Eu ia praticamente pagar 2 apartamentos quando eu fosse receber a chave. É o que acontece. E isso antes do financiamento, porque quando eu pegasse o restante e financiasse esse financiamento, ia virar mais 2, mais 3. Aí eu fiquei maluco, eu comecei a fazer conta, eu preciso estancar essa sangria, e no momento ali, a única forma que eu vi de estancar era amortizando o máximo que a gente pudesse. Trazendo para logo e encerrando, atualizando o atual, né? Isso, mas é engraçado, aquilo me perturbava tanto, eu não gosto de dívidas. E isso é uma coisa muito pessoal, isso é herança lá da minha mãe, do meu pai. Eu sou outro, eu também. E eu tenho um pavor a dívidas. E uma morada, ela é um passivo. Então, quando eu olho para um passivo, pô, isso aqui não vai trazer grana de volta, eu preciso estancar. E aí, na época, eu nem fiz conta. E eu podia ter feito essa conta que tu fez. Não, beleza, tudo bem, é passivo e tudo mais, mas eu fui tão ali acomedido pela emoção de eu preciso, sim, é um sangramento, tá sangrando muito, eu preciso estancar, e aí a gente fez. Mas graças a Deus, logo em seguida, a gente levantou aí uma outra renda e deu uma entrada ali no outro investimento. Quando eu fui tomar essa decisão, a gente tinha aquele plano, vamos comprar a nossa casa. Vamos comprar a nossa casa. E quando eu chamei minha esposa para conversar, Raíssa, vamos
senta aqui, deixa eu te mostrar umas coisas. Eu consigo fazer isso aqui. Eu trabalho com energia solar. Eu consigo pegar esses equipamentos, eu consigo instalar por esse valor tal. Eu vou tirar, claro, a margem é nossa. Então, a gente usa a margem. Inclusive, coloquei margem, tá? No cálculo. Mesmo com isso, se a gente fosse comprar de outra pessoa, ainda valeria mais... Se nós fôssemos comprar esse sistema de outra pessoa, ainda valeria mais a pena do que a gente dar entrada nessa casa. Conversei com ela. Ela ficou meio ali, não acreditou, será que é, será que não é e tal, não. Aí, de primeira é difícil acreditar, isso, né? Isso é um sistema pequenininho, não é muita coisa não, dá uns 15 kW só, pouquinho. Mas a locação, ela paga o aluguel e sobra. Uhum. Então, e aí foi que eu percebi que esse é um negócio muito, muito bom, é um negócio que... Não conheço outro investimento, outro produto financeiro que vai te dar esse retorno com risco tão baixo. E uma barreira de entrada baixíssima, né? Isso. Você pode investir em coisas com risco mais alto, mas que te dá mais retorno. Exato. Muito mais alto. Assim, um produto físico... Patrimônio, né? Patrimônio que valoriza, porque o preço de uma usina solar não é o que você pagou, o preço tem a ver com a capacidade dela de gerar economia. E essa capacidade ela vai sempre aumentar, historicamente aumentou e não acredito que... Está associado à economia que ela gera, né? Exato. Então, cara, não tem muito o que discutir. Eu vejo hoje como... Investidor chega. Cara, precisa fazer um investimento. Quais são as opções? Para mim, hoje só existe uma. Aí você vai mexer com o mercado financeiro, etc. Quer dividir o teu dinheiro? Beleza. Mas eu desconheço o outro que vai te dar esse retorno aqui. E, por sorte... nós, integradores, é o nosso mercado que está evoluindo. Então não tem muito o que discutir em relação a isso. Recadinho rápido para você que é integrador, se liga só, a turma da Sânia tá com uma novidade super bacana para te ajudar a ter um faturamento extra no teu negócio. Então, se tu quer, de alguma forma, começar a entender o mercado de locação de usinas, energia por assinatura e ainda fazer uma renda extra com esse mercado, a gente está deixando um link aqui embaixo para você se cadastrar gratuitamente na plataforma deles e eles vão compartilhar contigo passo a passo o jeito de negociar nesse mercado para tu faturar ainda mais. Então, não deixa de conferir e eu te vejo por lá. Cara, muito legal conhecer um pouquinho dessa história. Inclusive, você já me deu uma dica. Eu estava conversando com um amigo meu, investidor, né? Que inclusive ele vai investir agora numa usina para locação com a gente. E aí eu tava falando para ele, cara, eu sou péssimo de nome, Tess. E aí eu falo isso abertamente, né? Sim. Então, se você olhar para Instituto Solar, o cara começa a se perguntar... O meu tu sabe, Solar. Né? E aí eu sou péssimo de nome e eu gostei muito da ideia. Não sei se você sabe, eu também tô esperando uma filhinha agora, que há 2 meses tá chegando, 2 meses e um pouquinho. É a primeira? Primeira. E aí já, de repente, já fica como dica aí de homenagem. Tu vai ter durante os 3 meses depois que ela nascer, tu vai ter as melhores 90 noites da tua vida. Tu vai passar 90 noites acordado com ela. Mas, cara, quando terminar aqui o podcast, eu vou te mostrar. Legal. Não tem nada igual, nada parecido, nada... há 1 ano atrás, eu não tinha muito propósito, muita vontade, assim, realmente de... vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, outro, vou ter uma casa. Meio que, beleza, pra quê? Aí, lembra que eu te falei do propósito? Uhum. Quando você tem um porquê, é muito mais fácil você enfrentar desafios. Fica mais claro, né? Isso, exatamente. Então, eu acredito que você vai passar por isso. O teu amadurecimento, depois que você tiver a tua filha, você nem se reconhece antes. Cara, vira outra pessoa. Elevou as expectativas. Agora. Cara, Bruno, depois tu me diz. Pode 3 meses deixar, depois. pode deixar. E, cara, esse assunto aqui, só dessa lógica aqui, dessa brincadeira que tu fez, Só te interromper. Se eu não tivesse a minha filha, eu não ia nem atrás de usina de investimento. Tava bom a vida. Deixa como tá. Né? Você vende umas placas, a margem é boa pra caramba. Você sabendo fazer direitinho, você não tem tanta dor de cabeça. Eu conheço poucos mercados tão bons quanto a energia solar. Sim. Agora você tem uma filha, tem um propósito, cara, aí você vai atrás de mais. Sempre tudo fica pouco. Você quer dar o melhor. Eu quero garantir a aposentadoria dela. Faz sentido. A menina 4 meses. Eu tô querendo garantir a aposentadoria. Então, cara, é isso. Massa. Desculpa te interromper. Não, eu tava dizendo que essa lógica que tu construiu aí para investir na tua, eu achei muito massa, porque inclusive ela dá um outro podcast de comparar o mercado imobiliário
como investimento, vamos falar de números, de repente fica até o convite para a gente juntar mais gente, um cara do mercado imobiliário também, fazer uma troca aqui legal, né? Um dos meus sócios na Interconnect, ele vem do mercado imobiliário, inclusive. Então, essa pegada de investimento, ela é muito mais parecida com o mercado imobiliário do que com o mercado de integradores. É verdade. É tanto que, hoje na reunião que eu te falei, cheguei um pouco atrasado porque estava nessa reunião, e um dos pontos que a gente viu cliente tem conta de energia, trouxe uma conta de energia, ele não é investidor. Agora, ele é um cliente que ele precisa reduzir o custo dele de energia. Ele é o cliente economizador, né? É uma tratativa. O cliente que a gente traz para cá é o cliente que ele tem um recurso e ele está em dúvida ou ele precisa de melhores maneiras de aplicar esse recurso. Então, isso tem muito a ver com o mercado imobiliário. Até porque a usina em si, ela é um imóvel. Claro, um empreendimento gerador de energia, mas não deixa de ser um imóvel na tratativa como é feito hoje. Uhum. A comercialização também ela é muito mais parecida de você ter um empreendimento que te gera renda. A questão do aluguel, né? Muito mais Isso. semelhante ao mercado imobiliário do que a outra coisa. E por aí vai. Então, a documentação, enfim, tudo isso é bem mais parecido. O ticket também é mais parecido. Então, você não vê aí casa de 30 mil reais. Sim. É difícil, né? É. Então, para o integrador, 30 mil é um ticket legal. Total. É o ticket médio da grande maioria dos integradores hoje. Então, mercado imobiliário tem tudo a ver. O que é que eu recomendo para o integrador? O integrador hoje ele já sabe bastante de energia solar. Se ele quer entrar nesse mercado de venda de usinas para rentabilizar, a venda de usina de investimento, ele tem que estudar o outro mercado, que é o mercado financeiro, o mercado imobiliário. Jurídico, cara. Nem Eu vou entrar nesse ponto, deixa eu só dar um recado aqui para a turma. Certeza. Eu quero entender agora um pouco sobre, tu falou aqui do teu histórico, da tua atuação com a integração, inclusive você nem falou o nome da empresa, né? Interconnect. Não, da Lift, Lift. quando começou o processo de integração, né? Sim. E aí Cara, pra galera conhecer... A Lift hoje, ela, explicando um pouquinho, a Lift hoje, o que nós percebemos? Sentado lá com meu irmão, conversando, cara, são dois mercados diferentes. E aí eu percebi que quando nós começamos a mexer com captação de recursos para investir em empreendimento gerador de energia, nós começamos a perder venda. E a gente terminava sem o recurso e sem a venda. Aí eu, poxa, cara, o que aconteceu? O que está acontecendo? Comecei a acompanhar vendedor. Colocava tua energia lá do lado do... Não. O vendedor lembra que eu te falei que o vendedor quer vender? Quanto mais, melhor. Meio que ele baseia a comissão hoje, né? Eu não conheço empresa que faz algo escalonado, algo complexo. Nunca vi isso funcionar. Aliás, uma ou outra funciona. Conheço algumas que funcionam. Mas o vendedor, ele geralmente recebe uma comissão sobre o faturamento. Uhum. Aí o vendedor tem lá um cliente que ele vai precisar de 30, 40 kW. Aí ele tem uma brilhante ideia. Já sei. Eu vou fazer a usina dele. Em paralelo, eu ainda faço ele investir aqui mais 100 kW, mais 80 kW pico. Uhum. O cara que ia vender 30, 40, passou para um orçamento de 120. Aí o vendedor se empolga para vender esse combo de eu resolvo o teu problema da conta e transformo você em investidor. Só que grande parte desses clientes que precisam resolver o problema da conta de energia dele, ele vai recorrer a um financiamento. Ele ainda nem tem o capital, nem tem nome para financiar 120 kW pico. Ele só tem para aquilo. A rentabilidade de quem vai reduzir a conta de energia é maior do que quem está fazendo o investimento. E por aí vai. Terminava que o vendedor perdia os dois. Em contrapartida, quem queria vender usinas de investimento, usina para locação, pegava a conta do cliente, fazia uma salada só. Então eu percebi que são dois negócios totalmente diferentes. O cliente de um é uma coisa, o cliente de outro é outra, não adianta misturar. O cliente, para quem vai fazer usina de locação, ele é o cara que ele tem o recurso e ele precisa alocar aquele recurso em algo rentável e seguro. O cliente da integradora, ele é alguém que tem uma conta de energia e ele precisa reduzir essa conta de energia. E aí, Pedro, depois que... E nós passamos, acho que uns 20 dias difíceis, cara, depois que a gente começou a vender isso. Porque a venda parou.
Eu fui entender, era isso. E aí tu viu que precisava separar. Tinha que separar, tem que as separar. operações, Cara, são 2 modelos de atendimento, são 2 clientes diferentes, produtos diferentes. Mas usina energia solar, é só o nome. Na real, é totalmente diferente. É outro negócio. É outro. A O modelo de explicação é negócio diferente. muda. Você explica fio B para o consumidor. Você não explica fio B para o investidor. Você explica a rentabilidade do negócio. Você mostra para ele lá os custos e riscos que ele vai ter. Você mostra a segurança do negócio. Para o consumidor, não. O cara quer saber de fio B e quanto que fica a parcela, quanto que ele economiza, se for no cartão, se for à vista. Então a negociação é outra. Você não vai falar se for no cartão com o investidor. Muda. Entende? Total. Total. E, cara, fazer uma pausa aqui rápida, né? Para reforçar com os nossos internautas aí, a turma que tá acompanhando a gente, nos ouvindo. Tá na hora do pedágio, né? Não sei se o Tess já ouviu falar nesse pedágio. Nossa. O pedágio aqui, cara, ele é baratinho. Né? Esse podcast, ele tá indo aí... É uma aula que a gente está compartilhando aqui com a turma gratuitamente, mas nada é de graça nesse mundo, né, Tess? Com toda certeza. Então, o pagamento é baratinho. Clica aqui no botão de gostei, de Só curtir. isso? Tem Por esse tanto de informação? Tem mais, tem tá. mais. A gente vai cobrar mais caro. Tem que cobrar, cara. Clica aí, botãozinho de compartilhar aqui é o pedágio, né? Você tem que clicar em compartilhar e manda para pelo menos 2, 3 sim. pessoas, 3 grupos aí que você tenha. E tem um terceiro passo, né? Aqui embaixo na descrição desse papo, a gente está deixando um link dos nossos amigos da Sunny para você que é integrador, para você que está no mercado e está em busca de uma plataforma, de um apoio para te ajudar a compartilhar aí, a gerir todo o teu processo de assinatura de energia. Se tu é integrador, tu consegue fazer uma parceria com a Sunny, levar clientes para os caras e isso gerar uma renda extra para ti e vice-versa, tá bom? Então, eventualmente, a Sunny também, em alguma determinada situação, pode trazer ali uma demanda para ti, porque às vezes existe ali um casamento, né? Às vezes está um momento ali de conversa, se aparece um investidor, se aparece um integrador na mesma hora, a gente tem um casamento perfeito. Deu tudo certo. Então, eu te convido, clica no link que está aqui embaixo na descrição, conhece lá os meninos da Sunny, turma muito boa, acho que quase 7 anos já aí de mercado, os caras têm, sempre focados em usina para locação, usina para investimento, beleza? E no finalzinho do nosso podcast eu vou contar aí uma novidade para 2024 que está imperdível, então fica até o final que a gente vai lançar aí essa prévia. Teste, querido. Tá baratinho esse teu pedágio, Tá viu? barato, cara. Tá baratinho. É pra ficar acessível pra todo mundo. Pensei que era um Pix, é justo. Manda um Pix aí pra ajudar a Catarina 2. justo, é justo. Catarina, né? Aí, Catarina o nome da 2. Jasmine. Jasmine, também. Já- Vamos construir. O projeto Instituto Solar tá rolando aqui já faz anos, trazendo informações muito relevantes para o mercado. Então, pessoal, dá uma ajudinha aí, uma contribuição, né? Aqui Show. Cara, apoiar o projeto. tem que fazer um movimento depois em cima disso aí, né? Só a favor completo. A gente vai botar aqui o QR Code do Pix. Eu Igual acho o assim, YouTuber, vamos ser... Eu vejo assim, né? Muita gente tem a mania, né? E meio que isso é cultural no Brasil, cara. De querer as coisas de graça, de querer as coisas numa facilidade, num jeitinho e etc. Mas, cara, você tem informação que é relevante e tal, tá aberto a informação, mas você pode contribuir, ver que a informação vale. Ajudou, né? E isso é justo. Né? Sabe, paga o que você acha que é justo. Eu acho Ou que massa. você pode. O que eu acho engraçado é o cara que ainda reclama quando é gratuito. Né? E aí você vê de tudo nesse mundo. Cara, sabe uma coisa que a própria Elisiane me falou? Ela disse, sabe uma dificuldade que eu percebi na venda da energia por assinatura? O cliente acha fácil demais. É bom demais. É bom demais. Tipo, Essa quer é dizer que eu só verdade. assino e tenho um desconto. Tudo bem, e aí, qual a pegadinha? Então, ela sugeriu da gente cobrar para vender a energia por assinatura. Cobrar do cliente, para ele não achar tão fácil. É verdade. Pra você ter ideia. Foi uma das dificuldades que ela teve em trabalhar. Ainda hoje, eu até tive essa conversa com ela, inclusive, um tempo Sim. atrás, e eu acredito que vai ser mais fácil convencer o beneficiário final da locação, né, aquele que aluga, Sim. quando a gente adicionar uma pequena barreira. Não precisa ser grande, Isso. mas
Diariamente eu penso nisso, sabe? Às vezes pode ser uma tarifinha Taxa de cadastro. financeira mesmo, uma taxa de cadastro, ou alguma outra coisa. Porque esse bom demais para ser verdade, eu acho que ele ainda é um fator que limita muito. Ele assusta. Ele assusta. O pessoal- E a gente não tá acostumado com isso. O pessoal acha tão fácil que assusta um pouco. É Ela me verdade. falou isso e eu, poxa, faz sentido. Então, é algo que tem que tomar cuidado. Cara, me conta um ponto- pouco mais da Interconnect aí, do qual que é o Isso. modelo de negócio, como que vocês têm tocado com o Eu não- investidor. Eu nem vou aprofundar tanto na Interconnect em si, mas como que começou essa ideia, tá? Um investidor estrangeiro, nem daqui do Brasil cara, veio pra cá, cheio de dinheiro e tal, venderam a ideia pra ele que o melhor lugar do Brasil para se fazer um loteamento era em Ocara, e que tinha um mega terreno lá. É. O cara, poxa, acreditou. Alguém plantou essa ideia na Plantou cabeça essa dele. ideia. Aí o cara comprou um big terreno lá em Ocara, É. arcou com todos os custos de lotear, Disseram que era o melhor lugar. melhor lugar do mundo. Na hora de botar pra vender os lotes, ele viu que não valia muita coisa. Aham. Beleza. Ele ficou com esse terreno e foi levando, não vendeu nenhum lote. Mas né, encontrou com uma empresa especialista em construção de usinas, inclusive de um grande amigo, e que é esse que eu te falei, que só constrói usina em solo. Sim. E aí ele deu uma sugestão para ele. Ok, Ocara talvez não vale tanto para você vender esse loteamento. Não é o melhor lugar do Brasil para se comprar um lote. Mas será que não dá para a gente gerar energia lá, nesse loteamento? E dava. Então quando ele começou a fazer, né, fez a primeira, fez a segunda, foram aparecendo outros investidores e o negócio foi tomando forma. Chegou um ponto que aí é um detalhe, lembra quando eu te falei que é mais parecido com o imobiliário do que o integrador em si? Quando a gente vende uma usina de investimento, e esse é um cuidado que eu digo para os integradores tomarem, não é só vender a usina. Então, uma usina, quando eu te vendo, ela pode custar 250 mil, 300 mil reais. Mas quando eu vendo uma usina de investimento, eu tenho que vender junto para ti um plano de segurança. Eu tenho que vender junto para ti Seguro. seguro, era outro ponto que eu ia tocar, bem lembrado. Seguro, eu tenho que vender para ti também um plano de operação e manutenção. Eu tenho que ter uma estratégia, porque se eu vendo um negócio para ti que rende tantos por cento ao mês, né? Já vi todo tipo de promessa. Tantos por cento ao mês e tal, o cara só calculou o preço de colocar placa, uns bloquetezinhos de cimento. E fingir que não vai ter mais custo nenhum. Acabou. Ele esquece do custo, né, de conexão a Enel, ele esquece do custo de operação e manutenção, ele esquece do custo de segurança, ele esquece de um custo de operação do condomínio, do loteamento que seja. Então, tudo isso tem que entrar dentro da rentabilidade. Então, hoje, como integradores, a gente sabe calcular a geração prevista, a gente sabe simular isso, a gente sabe construir a usina e deixar ela lá no ponto de operar. Mas a gente sabe vender isso como um empreendimento imobiliário, que pessoas vão comprar, vão adquirir, vai ter provavelmente transferência, registro. Por isso que eu estou falando que é mais importante ele estudar o mercado imobiliário e financeiro do que o mercado de energia solar integrador em si. É uma empresa, né? Isso. Então, Geralmente tem que abrir, inclusive, um CNPJ. Isso. A CNPJ ou você transferir o imóvel também. Exato. Você tem que ter. Enfim, tudo isso entra. Manutenção, todos esses custos, né? Você tem que passar pro investidor. E eu vejo que hoje, como toda onda, todo mundo diz, vou fazer usinas de investimento. Mas a usina de investimento não é só construir. A usina de investimento você tem que ter essa estratégia definida. E para o investidor também. Você pegou um negócio que custa 500 mil, o outro está custando 300. Tá, não é só margem. De 300 para 500 tem coisa faltando aqui ou coisa sobrando. E aí você saber o que está sobrando, o que está faltando, o que está incluso, o que não está. Beleza, será que eu estou pagando 200 mil pelo que a mais? Será que são os equipamentos? Será que é a confiança da empresa? Então se paga por isso também? Será que eu estou comprando uma usina ou é um empreendimento? É uma usina ou essa usina, tá? Esse gerador, ele já vem para mim com a direção que essa energia vai ser dada? Já tem uma estratégia de rentabilidade? Então é diferente você comprar uma usina e comprar um empreendimento. Então por isso que a gente separou tanto. E diferente lá da integração, né? Por exemplo,
Se o integrador me diz, eu vou instalar 10 placas na tua casa, e o outro diz a mesma coisa e o preço tá R$1.000, R$2.000 ali diferente, geralmente, às vezes, é uma questão de posicionamento, ou o cara tá comprando uma outra marca ali semelhante, mas um pouquinho mais cara e tudo mais. Já em usinas maiores é outra parada, né? É outra então, história. por exemplo, até comentei contigo antes da gente iniciar a gravação, né? Hoje cedo de manhã, eu tava com um engenheiro que trabalha comigo, de energia, e aí a gente estava revisando uma matriz de responsabilidade que a gente vai apresentar para um investidor de usinas, beleza. O que é minha responsabilidade, o que é tua e o que é do fornecedor. Porque o preço vai ser de acordo com aquilo que vai ficar na minha mão, integrador, EPCista. Isso. Aí vamos lá, digamos que nem eu e nem ninguém que está na jogada tem uma matriz de responsabilidade. Tá nós dois aqui na luta por esse investidor aqui. Tu apresenta lá para o cara um plano lá de investimento de 1 milhão. Um esboço. Um esboço, uma proposta. A tua proposta lá, tá lá de 1 mega, de 4 milhões. E eu apresento a minha proposta para o cara lá também de 1 mega, de 5 milhões, por exemplo. Por que o desse cara aqui é 4 e é 5? Eu vou com esse aqui de 4, que é mais barato. Não é a mesma usina de 1 mega? Aí a gente revisando lá essa matriz de responsabilidade, cara, é tão engraçado que toda vez que a gente para analisar isso, você vê o quão complexo e grande é a quantidade de coisas que existe. Então, vai ter cerca? Não vai. Tem que fazer terraplanagem? Não tem. Tem drenagem? Tem isso. Os inversores vão ficar onde? Ao léu? Vão ficar no skid? Vão ficar numa casa de alvenaria? Como que vai ser o cabeamento? Vai ter vala? Qual é o tamanho das valas? Quantas valas? Vai ser tudo separado? Vai ser tudo junto? Perfeito. Vai ser jogado na terra e enterrado de qualquer jeito? Vai ter eletroduto? Então, assim, é uma soma de tantos detalhes que no final as duas vão ser uma usina de 1 mega entregue. A diferença é que uma vai te dar rentabilidade por 5 anos, 8 no máximo, e a outra vai te dar uma rentabilidade de 30 anos. Exato. Então, você calcular financeiramente qual das duas é o melhor negócio para você. Eu estava conversando... Investir numa e ter resultado de 8 anos, ou investir na outra e ter resultado de 25. Um pouquinho menor de retorno financeiro, mas a longo prazo, será que você não está ganhando mais em colocar mais dinheiro na operação? Então, eu estava conversando essa semana com um integrador que eu respeito muito, sabe? Um cara antigo aqui, você até deve conhecer, o Júlio da Nordeste. Nordeste Soluções? Isso. Conheço. Eu conversando com o Júlio, e aí, Júlio, como é que tá e tal? E aí tem um cliente muito grande que eles atenderam com a usina de 3 megas. E ele disse, e eu perguntei, e aí, Júlio, como é que tá aquela usina? Ele, Pedro, ele está produzindo 18% a mais que eu esperava. Eu não, Júlio, tem alguma coisa errada aí. 18%. E aí eu até falei brincando que estava errado, mas eu sabia que estava certo. Por quê? Porque eu tive a oportunidade, inclusive um grande abraço para você, Júlio, tive a oportunidade de visitar essa usina. E cara, quando eu cheguei lá, era uma usina de 3 megas, com 5 abrigos diferentes de inversor. Cada abrigo tinha 2 inversores. E se duvidar, melhor que a nossa casa, o abrigo. Ar-condicionadozinho. Lindo, ar-condicionado, 2 ar-condicionados, basicamente um ar-condicionado para cada inversor. Tudo abrigado, tudo muito bonitinho, com um funcionário full time na usina, um eletrotécnico, com a motinha elétrica que todo dia tá ali circulando, procurando alguma coisa, aconteceu isso, um pombo fez cocô em cima de uma placa lá, operação, o cara, um operador direto, e com a soma desses vários detalhes diariamente sendo acompanhado, o cara produzindo 18% a mais de produção, que é um número absurdamente alto. Não estou falando de 1,8%, 2% a mais, mas 18% é muita coisa. Você esperava aí ter um retorno de 100 mil, você está tendo 120. Por exemplo. É 20 pau todo mês. Dá para fazer muita coisa com isso. Exatamente. Então, a longo prazo, né, esses 20 mil, ele vai conseguindo montar outra usina, se for o caso. No final da vida útil, ele já tem mais um. Então, assim... Faz diferença. Eu acho que aí fica essa sugestão, né? Para quem quer encarar esse mundo, assim... É um mundo de muitos detalhes, né? O cara tem que estar atento ali. Sim. Dá para ser feito dos dois jeitos, com altíssimo acabamento e de qualquer jeito. Um jeito mais simples, mais tranquilo.
É certo ou é errado? Depende. Se o investidor está disposto a quê? Porque esse, do mesmo jeito que ela está produzindo 20% mais caro, ele pagou praticamente 20% mais caro. Porque ele foi muito criterioso em cada coisa. Então, por exemplo, no projeto prévio, não tinha essa quantidade de ar-condicionados. Ele, não, eu vou botar porque eu sei que isso vai elevar a minha produtividade. Ah, vamos britar a usina. Ah, vamos botar aqui uma cerca alta, de metálica. Metade do cercado é alvenaria de muro mesmo, outra metade é assim. Então, assim, foram uma série de detalhes que ele optou, inclusive, por alongar um pouquinho mais o payback dele, mas sabendo que isso ia trazer um retorno de longo prazo mais interessante. Mas tendo a taxa de retorno maior a longo prazo, Exatamente. não um valor presente maior, algo desse tipo. Sabe uma coisa que eu vejo, Pedro? Eu visitei, tive a oportunidade de conhecer vários integradores que hoje começaram a vender essas usinas de investimento. E o que é que eu vejo que o pessoal faz muito, grande maioria? Eles pegam uma geração remota e desfaçam ela de compartilhada. Então eu vendo para ti uma usina de investimento, eu vendo para ti um investimento, eu prometo uma rentabilidade alta, não procuro um especialista, né? Acho que a Suni está aí para isso, por exemplo. Não procuro um especialista para resolver essa parte do negócio, também não me especializo para vender aquele negócio como ele realmente deve ser vendido, faço ali uma maquiagem em cima de uma geração remota e vendo. Rentabilidade alta. O investidor cai nessa, passa lá 2, 3 anos. Cara, tu acha que as distribuidoras não vão atrás disso? Tá fora da lei. Tá sendo vendido, estão sendo vendidas usinas de investimento fora da lei. Sim. A chance disso ser desconectado é gigantesca. E ainda, né, vou falar o nome aqui, ou como qualquer outra distribuidora, a distribuidora de energia está tendo um prejuízo com isso. E ela vai atrás de desconectar mais cedo ou mais tarde, está inclusive em consulta pública. Então me preocupa um pouco que muitos investidores que estão hoje fazendo esse aporte, acreditando no negócio, sabe que é um bom negócio, mas por falta de análise, por falta de escolha do parceiro correto, eles vão ter problemas com isso. Porque eles vão ter o capital dele alocado num gerador de energia que você não consegue utilizar o crédito. Por quê? Porque o negócio foi mal estruturado. Ele está estruturado de um jeito... Lembra que eu te falei do jeitinho, do jeito fácil, da facilidade? Ah, não, vamos fazer uma geração remota maquiada aqui? Uma hora ou outra isso tudo vai cair. E aí vão ficar realmente o pessoal que está trabalhando sério ou que escolher um parceiro sério. No caso, você falou, hoje a gente está aqui com a Suni, vou puxar a brasa para eles. Mas pode ser outro que faça o mesmo trabalho, que faça um negócio que esteja jurídico, financeiro e tecnicamente... legal, não adianta eu fazer a melhor usina do mundo, geração lá em cima, mas juridicamente eu não consigo ter o meu retorno financeiro. Eu não consegui fazer a estrutura jurídica por trás do negócio. Uhum. Então facilita muito para o integrador que quer entrar nesse mercado, tirar um pouquinho do lucro dele, tirar um pouquinho da margem dele e chamar um parceiro que faça isso. Se ele não quiser pagar o custo de aprender, de desenvolver esse conhecimento. Então, basicamente é isso. E a grande maioria está fazendo isso, tá? Remoto, disfarçado. Então, é um risco. Para quem vai investir... Sinal vermelho. Para quem vai investir, tem que escolher direitinho o parceiro, tem que entender se ele está com a estrutura jurídica legal por trás, para você não botar o teu dinheiro num lugar que você não consegue ter retorno. O cara te promete 2,5%, 2,2% ao mês lá de retorno, mas juridicamente o negócio vai te dar zero. E desconsiderando todos os custos, né? Muitas vezes. Já você tá botando teu dinheiro, já a concessionária vem, opa, esse cara tá me dando prejuízo, não tá dentro da lei, não tá dentro do que a normativa pede, vou desconectar ele. E o teu investimento fica lá parado. Então, o que é melhor? Eu tenho um retorno um pouquinho mais baixo, mas num negócio seguro, um negócio que me dá uma rentabilidade a longo prazo. Previsível, né? De certa forma. Puta retorno que pode se tornar um retorno imaginário. Que quase deu certo. Então, ter os parceiros certos. Então, a Suni. Hoje na Interconnect nós não fazemos administração de ativos. Sim. Então, nós
É um outro business, né, cara? Porque a gente vende o negócio completo. Então, quando você procura na Interconnect, construção da usina, 25 anos de operação e manutenção, 25 anos de seguro, 25 anos de administração. A gente vende o produto completo. O técnico, né? Junto. É o pool, né? O grupo de soluções, desde a construção, a gente consegue o terreno, consegue o local de construção, independente do tamanho do investidor. Então ele pode entrar lá com, eu quero um empreendimento completo, quero fazer minhas 40 usinas para eu revender essas usinas e etc. A gente faz para ele isso aí. A operação e manutenção dela, monitoramento, as correções necessárias, backup, né, como você falou, e a administração do ativo também, para quem vai o crédito, o retorno financeiro, a estruturação jurídica. Então é o produto completo. Caso você não queira fazer tudo isso, não disponha de capital para fazer tudo isso, mas você sabe construir uma usina solar, você sabe, tem as boas práticas de execução do negócio, aí você chama um parceiro que cuida isso para você. Mas não queira, né? Que às vezes o cara não quer, né? Não tá afim, para ele não vai... Não é o negócio do cara. Melhor ter uma rentabilidade um pouquinho menor, mas ter o meu problema resolvido. Agora, o que eu não recomendo, você se meter num negócio de longo prazo com insegurança jurídica. Sim. Porque o teu retorno que tu planejou vai por água abaixo. É melhor compra um imóvel mesmo, dar entrada no imóvel. Verdade. Porque aí, pelo menos você tá com ele seguro. Então, é o meu recado, tá? Você vai fazer isso, faz direitinho. Senão, não se mete. Cara, show de bola. Acho que isso aí faz a gente encerrar aqui o papo com chave de ouro. Queria te agradecer por compartilhar aqui bastante da tua experiência aí, passando lá desde distribuidor, integrador e agora locador, digamos assim, sim, né? Sim. Investidor, locador. Cara, é um mundo novo, eu tô aprendendo coisa pra caramba, tá sendo desafiador. Eu imagino. Muita coisa pra caramba que eu tô aprendendo e tá sendo desafiador. E fica à vontade sempre que quiser retornar para compartilhar novidades aí aqui com a gente. De repente, quando tiver também a Catarina 2, já retorna aqui. Sim. Inclusive, eu tava pensando aqui, né? Todo respeito, eu adorei estar aqui. Mas eu pensando, que coisa boa que acabou, cara. Vou correr agarrar meu pedacinho. Agarrar minha cheirosinha. Legal. Cara, é maravilhoso. Maravilha. E parabéns, bem-vindo ao mundo dos papais aí. Bem-vindo ao Agora, time. Já pode me colocar no grupo do WhatsApp dos pais. Show. Cara, pessoal, manda seu recado final aí para quem tá com a gente. Obrigado por quem acompanhou até aqui. Curtir, compartilhar, chama 2, 3 amigos, vê de novo, anota os insights para você entrar nesse mercado. E o que você puder apoiar o Instituto Solar, que é um projeto, repito, acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou falando isso, tá? Mas, repito, é um projeto que desenvolveu muito o nosso mercado de integradores. Então a gente tem que retribuir um pouquinho, tá? Isso aqui pago tá de graça. Pago tá de graça. Tem o... Nossa, velho, assinava, cara, não sei o que é Flix. A Universidade do Integrador. Universidade do Integrador, cara. O Netflix fotovoltaico. Isso, exatamente. Cara, entra lá, vai conhecer um pouquinho mais, vai se especializar, sai desse negócio de vender placa, tantas placas, tantos quilowatt-pico, mas vê outras modalidades de negócio pra você estar dentro do que tá acontecendo de bom. Aí, pode encerrar. Vou deixar aqui o coraçãozinho pro Técio fazendo o meu jabá. Obrigado, Técio. Sim. Inclusive um abraço para toda a sua equipe, que eu admiro demais. Enfim, alguns deles já tiveram aqui com a gente, inclusive. Deixo um abraço para você e reforço, né? Vai lá, conhece a Sani também. Não deixe de acompanhar o trabalho dos caras. Clica no link que está aqui abaixo na descrição. É importante para tu entender o modelo de parceria que eles estão trazendo aí para integrador fazer renda a mais com a parte de locação de usinas. E como prometido, 2024 tem novidade. A gente vai lançar aí uma mentoria avançada de altíssimo nível para o mercado e para não só restringida a integrador, mas ampliada também para o investidor, para o cara que quer entender melhor, ter um nível de profundidade, inclusive jurídica, e também do aspecto técnico da coisa toda. A gente vai lançar uma mentoria de alto nível para 2024. Fica atento. Aí logo a gente vai encerrar essa ação em 2023
com a Sunny numa live que vai ser logo anunciada aí para vocês. E dentro dessa live a gente já vai dar ali mais detalhes do que é que a gente está prevendo aí pro próximo ano, beleza? Técio, cara, brigadão. Um detalhe. Isso aqui não se vende falando em quilowatt-pico. Isso aqui se vende falando em rentabilidade, segurança do negócio. E Taxa de retorno. Taxa de retorno. Então, se você não investir um pouquinho nesse conhecimento, também esquece. Então, recomendo, busca a mentoria, busca o conhecimento, que aí você pode entrar no mercado. Mas em quilowatt-pico, esquece, você não vai vender isso aqui não. É um outro mundo, né? Integrador. Outra história. Tem que mudar um pouquinho ali o palavreado dele no meio do caminho. Tu acredita que a gente nem fala em quilowatt-pico com o nosso cliente investidor? Acredito. Ele nem sabe a potência da usina dele. Quando ele pergunta, a gente fala, não, então você está querendo comprar uma usina, você não está querendo comprar um empreendimento. Inclusive é uma conversa que pode começar pela pergunta, você quer quanto de dinheiro por mês no seu bolso, né? Isso. E aí você faz a engenharia reversa e descobre o tamanho da usina. Mas vamos encerrar. Do nada a gente terminou o podcast e começamos de novo. Senhores, um grande abraço, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.